Ô, Renan, sabe que depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, rapaz, eu comecei a perceber como os americanos se importam com previsão do tempo. Tem uns Uhum. trocentos canais de previsão do tempo, tem informativos diários específicos da região e é assustador a precisão dos caras. Vai chover, sei lá, meio-dia e 1 minuto. Meio-dia e 1 minuto começa a chover no lugar que você tá. Olha, vai nevar às 3 da manhã. 3 da manhã começa. É um negócio assim incrível, né? Como tem erro. Tem erro. De vez em quando, digamos que os caras não acertam, né? Mas a previsão do tempo é levada muito a sério por aqui, por um motivo óbvio, né? O tempo mata em grande escala. O Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, que beleza, como diria Jorge Ben, mas digamos que o mundo mudou, né? E o mundo mudou e cada vez deixa isso muito mais claro, né? Basta ver de novo o que aconteceu ontem em São Paulo, a cidade, a grande São Paulo, né? Sofrendo ainda as consequências de um fenômeno meteorológico com ventos de mais de 100 quilômetros por hora, que botou a cidade do avesso, né? Árvores caídas, a rede elétrica destruída, né? Agora há pouco na programação local, a concessionária responsável dizendo que não era um reparo simples, você tinha que reconstruir a rede elétrica que foi completamente danificada porque a árvore caiu, levou o poste, levou tudo, né? E aí eu perguntei pro pessoal aí da redação, chegou algum alerta no celular com antecedência falando sobre a possibilidade de um vendaval, de algo que não faz parte da rotina de quem mora na grande cidade de São Paulo, enfim, algo que não é comum no Brasil, ventos de mais de quase 100 quilômetros por hora. E a informação é que não chegou nenhum alerta no celular das pessoas, ou seja, quem tem sabe aquele esquema da Defesa Civil que você pode receber mensagem e tal? Nada, absolutamente nada. E essa história é algo que precisa mudar para ontem no Brasil. Na verdade, precisa mudar uma série de coisas, mas primeiro, a identificação de que algo diferente está a caminho e uma ordem para as pessoas. Não saiam de casa, evitem sair de casa. Entre tal hora e tal hora, risco sério de consequências como inundações, enchentes, raios, ventos, sei lá eu que vem pela frente, né? Praticamente não existe isso no Brasil. A segunda história, não dá mais para ter a rede elétrica aérea. Ah, mas é muito caro colocar a rede elétrica subterrânea. Lo sinto, já deviam ter feito isso na década de 70. Não fizeram na década de 70, década de 80, 90, estamos agora em 2025. E continua essa coisa completamente ultrapassada, porque a Terra, a nossa Terra mudou, nosso planeta mudou. Então toda hora vai ter um fenômeno maluco no caminho que vai derrubar a rede elétrica de qualquer cidade que sofrer com esse fenômeno. Então hoje São Paulo está passando por um momento dificílimo, como outras cidades do Brasil já passaram, com a rede elétrica toda comprometida, com falta de luz. E aí é aquela loucura, né? Alimento na geladeira começa a estragar, o trabalho não sai como deveria, pessoas que dependem da energia elétrica para sobreviver, né? Uma coisa básica, mas não é assim. E aí a outra história, né? O que é possível fazer para evitar esse tipo de situação? As árvores, segundo o pessoal da concessionária, aí, cortaram 600 mil árvores ano passado, vão cortar 700 mil árvores. As árvores têm condições de continuar ali naquele local? Ou é bom evitar, cortar antes, porque elas podem cair? Enfim, a precaução, a preparação é algo que ainda não é levado a sério no Brasil. As ações dos governos brasileiros em todos os níveis, minha gente, o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras, não são condizentes com a mudança do tempo que existe hoje no nosso planeta. E cada vez mais a gente vai ter que lidar com situações como essa, e sempre correndo atrás, sabe aquela história? Não há prevenção, não há precaução, não há, primeiro, um sistema de satélite fantástico que possibilita que as pessoas, os meteorologistas, saibam o minuto que vai começar a chover. O minuto que o vento mais forte vai chegar, onde vai chegar, como vai chegar, não tem isso. Eles têm ali uma previsão mais ou menos e lidam com esse tipo de setor. Mas o alerta que é feito à população de uma forma clara, evite sair de casa hoje. Tem um fenômeno esquisito chegando aí,
chuva forte, vento forte, calor extremo, sei lá eu, não saia de casa hoje. Ou saia de casa hoje, principalmente quem mora perto de áreas litorâneas, sei lá, o nível do rio, do mar vai subir muito rápido, sei lá, alguma coisa direta, clara, para chegar no celular antes da tragédia. Na rádio, na TV, antes de acontecer o pior. Assim funciona aqui. Do nada você tá no carro, chega ali, pé, pé, pé. Senhores, evitem tal área porque há risco de inundação. Quantas vezes eu recebi isso? Então por que não tem isso no Brasil? Só que aí, Renan, tem um detalhe, rapaz, que é a história da cultura. Né? A cultura americana na comparação com a cultura brasileira. Logo que teve o sorteio da Copa do Mundo, na sexta-feira passada, o pessoal aí do Brasil, alguns perguntaram para mim assim, mas Barão, durante o Mundial de Clubes da FIFA, vários jogos foram interrompidos por causa do risco de raio. E essa é uma lei americana. Se tem um raio nas proximidades, acho que são de 90 quilômetros, o evento esportivo, o evento ao ar livre, pode ser um show, né, que estiver rolando ali, ele é interrompido imediatamente. Porque há a possibilidade desse raio chegar, atingir as pessoas que estão ali, os jogadores, torcedores, a banda que estiver tocando, os fãs, enfim, qualquer... reunião de pai, churrasco da galera na praça, sei lá, qualquer coisa. Tem esse alerta para as pessoas saírem daquela região. Só que aí teve, durante a Copa do Mundo aqui, de clubes da FIFA, em alguns momentos que o jogo era interrompido e não tinha raio nenhum logo na sequência. O vento levava, sei lá, a nuvem para outro lugar. Aí a galera do Brasil, quantas vezes eu ouvi isso na Copa do Mundo? Ah, tá vendo? Frescurada? Esses americanos não sabem de nada? Não caiu um raio aqui? Né? Que bom! Que bom que não caiu raio nenhum ali. Você não se sente mais seguro participando de um evento que tem essa precaução toda? Saber que não vai morrer porque não vai ter um raio caindo na sua cabeça? E se tiver um raio nas proximidades de, sei lá, 90 quilômetros, né? Os caras sabem e aí param tudo para evitar que alguém morra. Só que a cultura brasileira não é essa. Eu lembro no Rio de Janeiro, quando o prefeito Eduardo Paes, depois de um dia de caos, depois de um dia terrível, né, daqueles de cair em costa, morrer gente, enfim, tragédia, acho que 1 ou 2 dias depois, ele anunciou com prevenção, hoje é um dia para ninguém sair de casa, evitem sair de casa e tudo mais. O que aconteceu naquele dia que isso teria acontecido? Simplesmente o prefeito chegou e falou para não ter esse problema, né? Não vamos sair de casa. Só que aí não aconteceu nada de mais grave. Aí caíram de pau em cima do Eduardo Paes. Mas é muito melhor assim, você prevenir antes de acontecer a tragédia, é muito melhor, minha gente. Então é uma questão cultural, é uma questão para a gente ter esse raciocínio de prevenção em salvar vidas, em salvar o que for possível, diante de um mundo diferente. O mundo não é mais o mesmo que era há 20, 30 anos, o mundo não é igual e agora a gente tem essa realidade que precisa ser alterada em todos os níveis, inclusive na nossa sociedade, para que a gente saiba conviver com essas maluquices do clima no nosso país também, Renan.